Bem-vindo a este vídeo. Este vídeo é uma hipótese de Johannes Malans, J.M. Pelo menos desde 50 mil anos, os ameríndios amazônicos que estavam vivendo na floresta amazônica foram a origem dos primeiros híbridos que migraram, entre outros, para Saúl, que era composto de Austrália e Papua Nova Guiné, que na Era do Gelo estavam ligados pela parte do oceano que está em azul mais claro, na imagem na sua tela. A parte azul mais claro que agora está coberto pelos níveis do mar que já subiram 120 metros depois da Era do Gelo, ver círculo vermelho maior, para ver Saúl. Que hoje, depois da subida dos níveis dos oceanos com 120 metros, representa a Austrália e a Papua Nova Guiné, bem como as Ilhas Andaman e as Ilhas Nicobar, ver o pequeno círculo vermelho marcado como Andaman. Tem uma seta apontando. Esses primeiros híbridos que migraram pela rota do Pacífico, a rota está apresentada com setas pretas a oeste, para Saúl, foram o resultado de uma demanda ou uma entrega ou migração de híbridos que apresentavam características morfológicas valorizadas. Esses ameríndios amazônicos migrados, possivelmente antes da chegada em seu destino, haviam sido estocados ou juntados em Saúl, antes a entrega planejada para a Ásia, ou antes o seu uso na Ásia, etc. Possivelmente descendendo diretamente de Q ou indiretamente de C. Inicialmente, possivelmente estocado ainda como Q ou C. O YDNA-MS podem ser o resultado de reviravoltas, turnovers, muito posteriores. Hoje, a Austrália ainda é dominada por C. Desta forma, naquele tempo, os ameríndios amazônicos, vivendo e prosperando na floresta amazônica, pois ainda tinham acesso à sua agrofloresta enriquecida, próximo dos rios, e comércio através dos principais rios, que eles não têm mais acesso hoje, formariam o antepassado, ou ancestor, e também genético, ancestral e logístico, a base para todas as culturas antigas. E mais tarde, através de outras rotas e correntes oceânicos, ondas e mudanças dramáticas para todos os atuais 8 bilhões de humanos modernos. Os primeiros híbridos da onda apresentada neste vídeo ainda podem ser encontrados em Saúl. A floresta amazônica foi enriquecida e usada pelos nativos ou ameríndios amazônicos, que, ao enriquecer o solo e a floresta e aproveitar, transformaram a região amazônica, no passado ainda sem a floresta amazônica que conhecemos hoje, em uma agrofloresta enriquecida, que a partir de então criou, desenvolveu, acentuou, causou sua chuva própria e clima típico da floresta amazônica, como consequência do que também chamam de efeito bomba biótica, biotic pump. Até recentemente, sem saber da sua história, esta agrofloresta enriquecida dos ameríndios amazônicos hoje é simplesmente chamada de floresta amazônica, e o público em geral ainda pensa que é uma floresta totalmente natural. Em princípio, nunca positivamente afetada ou formada por humanos, com práticas sustentáveis e animais, como na imagem. Essa bomba biótica suga CO2 e sequestra CO2, etc., da atmosfera, que chega do resto do mundo, pelos ventos. Essa bomba biótica fornece carbono e outros fertilizantes para a agrofloresta amazônica, em constante enriquecimento e o consequente enriquecimento do solo. Esta agrofloresta fez com que estes nativos prosperassem tanto ou o suficiente para se tornarem a base contínua genética, o material base, para eles darem descendência e ascensão a todos os humanos modernos, 8 bilhões, e seu mosaico de haplogrupos, aqui apresentado na tela. Em pelo menos alguns casos, isso aconteceu por meio de eventos impressionantes e marcantes, eventos de população, ou rotatividade, substituição, population ou turnover events. Apresentado é o YDNA-C na Austrália, etc., mas, por favor, nunca considere as rotas de migração marcadas em algo em apoio ao consenso, porque isso pode confundi-lo no contexto da hipótese aqui apresentado, porque aqui é fora das Américas, out of Américas. Outros vídeos e hipóteses vão provar que esse C representa o ameríndio e vem das Américas. A partir de algum momento, e certamente deste evento populacional, population event, que descrevemos neste vídeo, todos os descendentes foram descendentes híbridos, descendentes dos ameríndios amazônicos não híbridos. Essa descendência poderia ter sido mais diretamente da floresta amazônica no início, mas tornou-se mais indireta através de berços, em outros locais, que às vezes ainda aparecem nas mapas de frequência de haplogrupos como raízes ou berços, em inglês roots and cradles, ao longo do tempo. Obrigado por assistir.